O site Play Like Mom fez uma pesquisa online para descobrir qual era a princesa mais amada do mundo. E aqui no Brasil, a princesa que venceu foi Rapunzel, a princesinha protagonista de Enrolados. E hoje a gente vai descobrir por que o Brasil ama tanto a Rapunzel. Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando quem venceu essa pesquisa mundial. Vou colocar aqui na descrição para vocês saberem, né? Quem ganhou, quem ficou em segundo, quais foram as princesas que floparam de alguma forma. É muito legal, esse vídeo é um dos meus preferidos, eu já falei isso aqui no canal outra vez, vou deixar aqui para vocês assistirem. Mas vamos a ela, Princesa Rapunzel. Não só aqui no Brasil, mas quase que em toda a América do Sul, a Rapunzel foi a preferida. E existe um porquê. Existe um porquê, galera. A Rapunzel é uma das minhas princesas preferidas do coração. Enrolados é aquela animação assim, intocável, de tão maravilhosa que ela é. Não mexeria em nada da história. No conto original, escrito pelos irmãos Grimm, a princesa Rapunzel não tem um final feliz, com tanta magia e alegria quanto a versão Disney. Mas foi essa história que inspirou essa personagem que amamos. E convenhamos, né? A Disney teve mais do que suavizar essa história. Ela precisou praticamente recontar a história da princesa Rapunzel. Eu vou trazer aqui, daqui a poucos vídeos, eu vou trazer a verdadeira história da princesa Rapunzel e vocês vão ver o quão diferente ela é. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e ativa a notificação. Se você é fã da Rapunzel, tem que estar com a notificação em dia, gente, porque daqui a pouco eu lanço conteúdo aí, ó, e você não vai ver. Duas palavras definem muito bem alguns dos motivos que fazem com que essa personagem seja tão querida. Personalidade e força. Esses dois aqui, ó, são o combo de carisma de Rapunzel. Rapunzel, ela tem algo que parece que nos atrai a ela, não é mesmo? E nem parece proposital, parece que é só carisma mesmo. O melhor dia da minha vida! Mas é bem mais do que isso. A Rapunzel, ela tem uma personalidade que nos agrada. Ela é alegre, inteligente, criativa, espirituosa, uma pitada ali de ingenuidade também faz com que a personalidade dela seja tão atrativa. Mas o ponto mais forte da Rapunzel é a sua confiança. Parece que a Rapunzel é aquela pessoa que a gente gostaria de ser, no final das contas, de tanto que ela é inspiradora. A história da Rapunzel é bem trágica, né? Ela foi sequestrada quando bebê, mantida em cativeiro por 18 anos da sua vida por uma pessoa que tentava muito manipular sua mente, mas algo nela continuou ali intacto, mantendo a sua essência. E ela não tinha nem por que acreditar nela mesma, até porque a Mamãe Gothel é um gênio da manipulação. E ela fez um trabalho ali, ó, do dia a dia por 18 anos na mente dessa personagem. Ela sempre tentava entrar na mente da Rapunzel e colocar ela para baixo para que a confiança que a Rapunzel tinha nela mesma fosse dissolvida. Um exemplo muito bom disso é a própria música Sua Mãe Sabe Mais, que é o solo da Mamãe Gothel. A letra dessa música é toda dedicada a destruir a autoestima da Rapunzel. A vilã fala que a Rapunzel é feia, tá acima do peso, é ingênua demais, é boba demais para andar no mundo sozinha. Ela basicamente fala que o melhor para Rapunzel é ficar trancafiada naquela torre pro resto da vida. Mas a Rapunzel confiava muito na sua mãe, mas ela confiava mais nela mesma. E essa é uma mensagem muito poderosa que manda para nós, o público, né? Que você pode confiar no outro, mas a pessoa que você mais tem que confiar é em você mesmo. Outro ponto que inegavelmente é um dos fortes assim dessa animação é o musical. Porque a Rapunzel não fez trabalho sozinha, né? Toda a sua história, tudo que envolve ali a personagem Rapunzel faz com que ela seja tão querida. E o musical é perfeito, um dos meus preferidos. As canções dessa história são impecáveis, chicletes, sabe? E se encaixam totalmente com o que está acontecendo ali no contexto da história. A música de apresentação da Rapunzel, quando ela já está com 18 anos, na torre, falando sobre quem ela é maravilhosa. A própria música da Mamãe Gothel define o perfil dessa personagem e a Mamãe Gothel entrega muito carisma, né, na performance. São muito mais que músicas para agradar o público, mas são músicas, são momentos essenciais da história, que não podem ser retirados da história. E, né, o que falar sobre Veja Enfim a Luz Brilhar. Ela manda uma mensagem também muito
poderosa, que é muito mais sobre um relacionamento entre duas pessoas, mas uma luz no fim do túnel. É de fato isso. A Rapunzel, quando canta pro José, ela fala que ele literalmente salvou a vida dela. Ela não tinha nenhuma perspectiva de vida até que o José chegou na sua vida, como se ele fosse a luz da sua vida. E o José canta para Rapunzel, mostrando para ela que ele deu um significado para a sua vida. Ele estava vivendo sem nunca pensar na felicidade verdadeira. E a partir dela, a vida dele mudou. Ela é maravilhosa, ela se encaixa com momentos da vida real do ser humano. Ela é incrível. Eu já falei isso aqui antes, essa música tocou no meu casamento, porque ela é muito perfeita. Ela é muito perfeita e pra mim ela é intocável, ela é perfeita. Apesar do péssimo trabalho que o Luciano Huck fez dando voz ao José Bezerra, hoje o dia tá meio difícil pra mim. Isso geralmente não acontece. A gente não pode negar que um dos motivos que fez com que Rapunzel fosse tão popular aqui no Brasil foi um trabalho muito bem feito da dublagem nacional. Sempre dá um espetáculo, até porque aqui no Brasil a gente não tem o costume de assistir animações da Disney no legendado. A gente sempre assiste no dublado, então a experiência que a gente tem com a animação é sempre a partir da voz nacional, né? Da voz brasileira que a gente conhece. E o tanto de produções que não foram flopadas pelo público, que não sofreram, né, o flop pelo público por causa de uma dublagem mal feita, são incontáveis. Rapunzel não. Rapunzel teve um trabalho muito bonito feito pelos dubladores, sobretudo da atriz Silvia Luciano Carvalho, que foi quem deu a voz a Rapunzel, mas a intérprete também da Mamãe Gothel aumentou, parece, o carisma dessa personagem, sabe? E essa é mais uma prova que o dublador não só traduz o que foi feito no original, mas ele também traz uma identidade nova para o personagem. E o trabalho brasileiro, tirando, né, o Luciano Huck, foi muito bem feito. E claro, a gente tem que falar de outros personagens aqui, porque a Rapunzel não é quem é sozinha. Apesar de Rapunzel ser uma princesa única, se a gente colocar ela do lado de todas as princesas da Disney, a gente vê a identidade muito marcada da Rapunzel, ela não foi a única que contribuiu para ganhar o carinho do público. Todos os personagens ali que envolveram essa história fazem com que ela seja mais grandiosa. Começando pelos animais, o Pascal e o Máximo. Toda princesa que se preze tem que ter ali um carinho especial pelos animais. Desde Branca de Neve, essa é uma lei que todas as princesas precisam cumprir. Mas não em todas as animações que os animais têm uma participação bem ativa. Por exemplo, alguns só têm uma participação ali pontual, como por exemplo com a princesa Aurora e Jasmine. Em outras animações, os animais têm uma participação mais forte, como em Mulan, Cinderela e muitas outras. Mas o Pascal, ele é decisivo nessa história. Essa é a beleza da Rapunzel, de Enrolados, né? Porque nada ali tá por acaso. Todos eles, em algum momento, vão fazer algo de muita importância para a história. E Pascal, gente, Pascal é quem segura a Rapunzel nos piores momentos, porque ela é uma menina solitária e o Pascal não deixa com que ela se perca. Mas muito mais que isso, esse camaleão, ele tem um papel assim de extrema importância nessa animação. E você sabe, foi ele que deu cabo à Mamãe Gothel. Vocês se lembram disso? Porque o José cortou ali o cabelo da Rapunzel e era o fim de fato da Mamãe Gothel, mas quem puxou o cabelo ali da Rapunzel para ela cair? Pascal. Pascal deu fim a ela. Qualquer chance que a Mamãe Gothel tivesse, de que se ela tivesse ali naquela torre, e a gente vê que quando ela tá se autodestruindo, o desejo da Rapunzel é ir até ela, até porque a única figura que ela tinha de mãe era a Mamãe Gothel, né? Ela tem o desejo de ir até ela. Talvez aquele choro da Rapunzel que foi pro José fosse direcionado para a Mamãe Gothel e ninguém sabe. Será que a Rapunzel conseguiria trazer a Mamãe Gothel à vida novamente? Graças ao Pascal, nós nunca saberemos, ainda bem.
E o Máximos, né, além de ser um personagem muito carismático, ele é extremamente fundamental. Ele começa a sua história perseguindo o José, mas depois, graças a Rapunzel, ele se alia ao casal, mas a sua participação na história vai muito além disso. É ele quem consegue libertar o José da prisão e por causa disso o José consegue chegar lá na torre e salvar a Rapunzel. É o Máximos que vai lá no barzinho Patinho Fofinho e busca ali aqueles maus elementos que armam um plano para salvar o José. E é o Máximos que leva o José até a torre. Então, eles não são só animaizinhos. Eles são muito queridinhos, muito fofinhos, mas eles são personagens extremamente importantes. E o que falar de José Bezerra? Pouquíssimos casais das animações dos contos de fadas são tão grandiosos quanto Rapunzel e José Bezerra. O José, ele não tá na história só para salvar a personagem, ele também tá ali para ser salvo por ela. E isso é muito importante porque a gente vê que esse personagem, ele levanta a princesa. Então muitas das características da Rapunzel são afloradas porque o José dá esse levante a ela. Fora que José, ele tem uma personalidade própria, cheia de defeitos, no melhor estilo Aladdin, que independe da Rapunzel. Na série Enrolados Outra Vez, inclusive, a história de José, ela é expandida. Por quê? Porque esse personagem, ele dá pano pra manga. Ele de fato é interessante, ele de fato tem camadas, ele tem um arco próprio. E isso é maravilhoso. E é óbvio que eu não vou deixar de falar dessa vilã, a melhor vilã de todos os tempos, Mamãe Gothel. Uma vilã que tem uma boa motivação, mexe com magia, não tem limites para sua vilania, que consegue boa parte da história enganar a princesa e que tem um carisma que atrai muito a gente. Mamãe Gothel é a vilã mais manipuladora, que só apela para violência quando nada mais na sua vida deu certo. Ela tem um poder de manipulação fantástico que é a cerejinha do bolo. E o mais maravilhoso disso tudo é que uma vilã tão grandiosa consegue ficar ao lado de uma princesa grandiosa também. Ela não acaba apagando essa princesa, como é o caso icônico aqui da Bela Adormecida, que tem uma vilã muito forte, que traz muito a história para ela, traz muito do interesse do público para ela, e isso acaba apagando a Aurora, que não tem muita participação na sua própria história. A Mamãe Gothel não, ela realmente fica ali para com a Rapunzel. E se a gente pensar direitinho, poucas são as princesas que conseguem ter o seu embate com o seu vilão. Não são todas que têm um embate com o vilão. Algumas terceirizam esse embate aí, né? Mas a Rapunzel não, a Rapunzel ela consegue. Elas têm um diálogo assim incrível no final da história. A Rapunzel realmente se humilha diante da Mamãe Gothel e ainda assim trazendo muita dignidade, porque ela fala: eu nunca vou desistir, nenhum dia na minha vida eu vou desistir de fugir de você, se você não me deixar salvar o José. Isso é fala de heroína, né, gente? É fala de heroína. E essas duas têm uma química e uma intimidade que nenhuma outra princesa e vilã tem. Porque elas realmente tinham um relacionamento ali, tóxico, claro, mas de mãe e filha, né, durante toda a vida da Rapunzel. E o desenrolar desse relacionamento é muito interessante, a gente ama assistir. E depois de tantos argumentos, tantos fatos trazidos aqui, dos detalhes dessa animação, a gente entende, né, por que a Rapunzel é tão amada. Porque na sua história foi compilado cada momento, cada personagem, nada que não valesse a pena foi colocado ali. Nada foi colocado ali para encher linguiça. Tudo que acontece nessa história, cada personagem, por menor que seja, ele foi fundamental para essa história, ele tem a sua participação extremamente importante. Tanto que até os personagens mais assim insignificantes dessa história na série conseguem ter um espaço maior, conseguem ter um desenrolar maior. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a série, as 3 temporadas da série, a história que conta, né, essa série, e é muito legal porque uma princesa tão amada, tão querida, merecia uma série pra gente poder acompanhar mais ali das aventuras dela, do desenrolar, né, como foi a vida da Rapunzel após todos os acontecimentos do filme. Ela merecia ser acompanhada, a gente vê ela se libertando dos traumas, ela tentando viver uma vida mais livre.
tudo na Rapunzel agrada a gente. Tudo, da estética à personalidade. Tudo da Rapunzel é lindo e maravilhoso. E a Rapunzel, ela merece um live action à sua altura. E por isso eu acho que esse live action não deveria ser lançado na época atual. Porque tá tendo tanta mudança assim nas histórias, né? Que eu acho que iam acabar desonrando quem é a Rapunzel para todos nós. Eu prefiro que ela fique lá, intacta, até o momento certo de vir assim a ser um filme de verdade interpretado por pessoas de carne e osso. E esse foi o vídeo de hoje, a gente entender por que a Rapunzel é tão amada. Eu esqueci de algum argumento aqui. Você ama a Rapunzel também? Ela é uma das suas princesas preferidas? Ela é uma das minhas princesas preferidas. E na minha opinião, ela mereceu muito esse status de princesa mais amada do Brasil. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui nos comentários, vamos conversar. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixe seu like, isso me ajuda tanto que você não faz ideia. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu lanço aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!